Foi um atropelo, Chico Lang? Foi o atropelo do Cruzeiro, né? Porque o Corinthians é um time que não tem defesa, que não tem meio campo e não tem ataque. É um absurdo, é uma equipe sem pé nem cabeça. Como é que pode a diretoria do Corinthians deixar um time assim e sem treinador? Quer dizer, não tem padrão de jogo, não tem uma porção de coisa o Corinthians. Hoje eu vejo o Corinthians, dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Eu tô quase chorando aqui, pô. Não vai fazer isso. Eu não quero você assim, por favor. Vou ficar aqui do seu lado para garantir. Lá vai o isqueirinho. Não, eu vou garantir. Não quero o Chico chorando, imagina. Não, Chico, o que é isso? Não, mas é para começar a chorar. Ó, é para começar a fazer duas coisas, rezar e chorar. Calma. Não tem outra coisa para fazer, Paulo. Ô, Paulo, mas a situação é crítica, não é, Paulinho? Não, você sabe que, se nós observarmos o time do Corinthians, você tem Doné, Mateuzinho, jogador que jogou no Flamengo. Você tem um Félix Torres, jogador de seleção. Kaká, um jogador experiente. Hugo, tem ali suas falhas, mas é um bom jogador. Aí depois você tem o Bidon, que é um garoto que está tomando conta ali no meio campo. Tá jogando bem, corre para lá, corre para lá. Tá jogando bem. Saiu porque cansou, porque teve que correr para todo mundo naquele meio campo. Ranieri tá sentindo um pouco o físico, tá cansado já, porque também muito não exigido, aguenta. né, gente? Também não aguenta. Carregar o piano sozinho não dá, aí né? você tem o Fácil, Garro. né? Romero hoje não apareceu. E é um jogador também importante. Então, se você olhar os nomes desse cara, aí você pergunta para assim, como que esses caras não conseguem jogar? Porque não tem esquema tático caras pra não eles. Não tem técnico, jogar? Não pô. tem técnico, esse que é o problema. É algo impressionante. Vamos analisar os gols. O respeito do jogador com o treinador. Pô, Teve um momento lá que ele falou um pouco, o Larrutia falou com o Mateuzinho retrucou. Retrucou. Se é um outro treinador, não retruca. não retruca. Não retruca. Se é um treinador experiente ali no banco, ele fica quietinho. E isso que o Mateuzinho chegou agora, hein? Então você vê que Chegou não agora dá. e falhou nos Esse 3 time do gols. Corinthians precisa alguma mudança radical. Tá, a gente vai entrar nessa parte da administração, do técnico. O treinador precisa vir urgente. Não pode. Urgente. O Tonhão... O tempo tá curto, Como né? é que é, filho? Exatamente. O tempo tá Veja bem, Rafa. Tá. O pessoal não gosta de estatística. Eu estava pensando em casa hoje, vendo o jogo do Corinthians. O Corinthians tem 13 jogos e 2 vitórias, é isso? Isso. Faltam o quê? 5 jogos para acabar o primeiro turno? Mais ou menos. Perfeito. Então, vamos supor, suposição, que o Corinthians 15 vença. jogos, 2 vitórias. 15 Vamos supor jogos, que ele 2 vença vitórias, até o final do 6 primeiro empates turno. e 7 Vamos derrotas. supor que ele vença mais 2 partidas. Caiu. Vamos supor. No segundo turno, ele tem que ganhar 10 jogos. 10 jogos. Sim. Independente de ser seguido ou não, em ordem cronológica. Tem que ganhar 10 jogos no segundo turno para se salvar. É uma Para você loucura. ver como a dificuldade vai ficando maior. Não, jogador, e ainda pega o Vasco lá. Próximo Em jogo. São Januário. Em São Januário. Depois joga contra o O Vasco venceu o Olha- Inter olha a Porto Alegre. sequência do joga Corinthians. contra o Criciúma. Tá aqui. Depois pega o Bahia. Tá na Criciúma tá na é um ponta confronto. da Aí o língua, hein? Grêmio. São Criciúma é um confronto. Grêmio é um são confronto. 4 jogos. Põe na tela, Fini, pra mim, pro Miller, pro Tadei, que a gente não sabe, mas tá na ponta da língua do homem, que ele sabe até o final do primeiro turno. Põe aqui na tela pra gente, Fini, por gentileza. Eu já tô fazendo Vamos ver lá, conta também. vou passar aqui na frente, peraí, tá aqui, ó. Ó, então é São Januário, Paulinho, ó. Escola do Paulo Sérgio, São Januário, é próximo jogo, fora de casa. Vasco ganhou do Inter hoje. Vasco ganhou do Inter. Na reinauguração Em casa do tá bem. Beira-Rio. Difícil somar aqui, não é difícil, gente? É muito difícil. Muito Tá. difícil. Depois. Bahia, Bahia que tá lá em cima da tabela. E é lá em Criciúma. Salvador. Gente, pera. Não. Vamos pra aqui pra lá. Depois é o Criciúma. Depois Criciúma na arena. Criciúma Aí, é o confronto. confronto. Até porque o Criciúma tá acima do Corinthians. Tá com 16 pontos. Exatamente. E a única coisa. Desses 4 jogos, 3 são confrontos diretos. É, Criciúma, Bahia brigando na parte alta da tabela, não é o campeonato do Corinthians. Grêmio que tá junto com o Corinthians. E o Grêmio que tá junto com o Corinthians. Ele tem 3 confrontos, como disse o Bacégio aí. Isso é final de turno. E Grêmio com jogo a menos. Quer ver? 2 jogos a menos. 2 jogos Quantos a menos. pontos faz aqui, Paulo? Tem 6, tem 12 pra disputar. Com esse Corinthians aí? Parâmetro de hoje. Se fizer um ainda... Não é possível. Tadei, dá pra fazer quantos pontos aí? Pelo desempenho de hoje. É. Pelo desempenho de hoje? Pelo desempenho de hoje, acho que Não, nem só um. pode falar pelo desempenho até agora do primeiro turno. É. Falar um, ele falou um, foi cortês.
Eu vou de 3 pontos, eu fico de hoje. 3. Chico, quantos pontos faz aqui nos 12? Faz exatamente 8 pontos. 8 pontos, tá certo. Saravá São Jorge. Dá licença, você tem a sua crença, eu tenho a Não, minha. mas eu tô exaltando Acabou. uma. Eu tô exaltando Pra mim é. uma. Só se for na base do São Jorge pra fazer. Não tô Não tacando pedra no duvidem do Santos, você tá louco? Corinthians, hein? Não duvidem do Corinthians. De Lógico que repente, não. anuncia um técnico amanhã, o cara chega, É isso. motiva Aí o organiza. time, É o ele dá fato uma arrumada novo. É o fato novo, Chico. Mas cadê o técnico? Como é que pode esperar o Carille? E a informação é, não veio o Carille até agora porque o Corinthians não tem 2,5 milhões, vai ter que pedir dinheiro emprestado. E mandou o Cássio embora, tinha uma multa de 150 pau para receber, reforçou o Cruzeiro, não quitou 10 milhões que devia para o empresário do Cássio e para o Cássio e não tem 2,5, vai ter que pedir dinheiro emprestado. Miller, é pro Chico ficar revoltado? Lógico que é para ficar, a torcida corintiana fica chateada. Pô. Olha, Garrafa, nesse cenário aí, não pelo jogo de hoje, pelo que o Corinthians vem apresentando como É bola. isso. Como bola. Aí, 1 ponto. E o técnico do Corinthians que o Corinthians quer, Tem jeito. 2 ponto. técnicos essa semana estavam na pauta, Carille e Ramon. Né? O Ramon desistiu, o Corinthians ficou esperando o Carille, está esperando ainda o Carille, negociando mútuo. O Ramon falou, pera um pouquinho, eu vou ficar de plano B até quando? A informação é que o Ramon pulou fora. O Corinthians tinha 2 opções, hoje tem uma. E o Carille tem esse problema da multa. O Carille que ontem foi sexta-feira, né? Sexta-feira venceu o Ceará. Põe o gol do Santos na tela. E é líder no campeonato. Ah, gol de falta. Eu não sei o... Tá no Otero, G4. né? O América Otero. acho que ganhou, não sei tirou. o quanto o Santos Otero, vai ó. querer dar embora o Carille. Ó, um ex-corintiano, Otero de falta. 1-0. O Carille foi perguntado. E aí, Carille, Corinthians, ele falou, é com o Pitombeira. A pergunta é, o Carille, se o Corinthians arrumar esse dinheiro emprestado, sei lá o que ele vai fazer, paga a multa, traz o Carille. Começo com Paulo Sérgio. Paulo, e vocês fiquem à vontade já para entrar. O Carille pode colocar ordem na casa? Porque tem jogadores ali de qualidade, não vai brigar por título, G4, mas para brigar pelo menos por 2 degraus fora do G4, eu acho que dá. Você tem Gustavo Henrique, você tem o Fagner que deve voltar, você tem Ranielli, você tem o Garro, você tem o Yuri Alberto. Se você pôr um técnico e organizar, não fazer que nem o Tonhão, queria fazer trocação com o Flamengo, trocação com o Palmeiras, foi perdendo. Se você arrumar, não é só fechar a casinha, saber a hora que você tem que atacar, organizar um pouco o time, aí, com a chegada do Carille, eu fico um pouco mais otimista. Você fica otimista ou ainda tem suas dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito do Carille, é um cara do bem, mas com esse Corinthians hoje, eu não creio que ele vai dar resultado. O Ramon também eu fiquei sabendo aí, conversando com algumas pessoas, é um treinador muito enérgico, ele pega muito. Sabe? Imagina você gritar com um jogador desse do Corinthians, você gritar com um jogador desse do Corinthians. Mas é isso que tá faltando. Você Paulo. perde o jogador. Mas Qual peraí, seria- Paulo. Você pegar, você gritar com um, Paulo- aí não joga mais. Paulo, Daqui sai a pouco correndo. tem que O botar cara o sai jogador pra correndo. fazer. De cada vez, calma. Paulo, qual seria, então, o treinador ideal para vir nesse Tadei, momento? você, pelo amor de Deus, Tadei, por isso que nós não te sei. convidamos, Tadei. Porque se eu faço essa pergunta, ele ia Obrigado. falar que eu tô pegando no pé dele. Não, Você já tá veio, vendo? já Tá vendo? entendeu? Não, eu Olhei pro Tadeu, Não, era pra Paulo só- Sérgio, olhei pro Tadeu, ó, tuf, em você. Ó, eu sou contra esse negócio de treinadores estrangeiros. Ok. Mas hoje, a situação do Corinthians precisa de alguém que traga alguma coisa diferente. O Tadei Não perguntou tem quem, nome, cara não tem pálida? nome. Eu acho, vou discordar de você, Paulo, eu acho que o Carille, quando ele assume o Corinthians da primeira vez, ele pega o Corinthians mais ou menos nessa situação, se eu não me engano. Tava pior. Né? Tava pior. E é um cara que, segundo o meu ponto de vista, conhece O clube. o clube, conhece todas O Carille tem uma Tem os coisa números de do bom. Carille eu no acho. Corinthians, Ó, ô filho? Cara, Não não, sei. não é Carille- questão. A pergunta o Carille você tem uma traria, coisa de bom. Eu O acho ele Carille muito bom, arruma eu gosto defesa. dele. Torço, se ele vier, eu torço para que ele mude essa equipe. Mas eu não consigo ver nessa equipe. Ele arruma defesa. Com os jogadores com que os tem, jogadores entendi, que tem, entendi. ele mudando tudo. Olha, ele o- teve muitos problemas no Santos. Agora a questão Olha, é, o o Carille, Carille espera um pouquinho. precisa O Carille- se arriscar? o O Carille Carille- precisa disso? Não precisa. Ele tá Não. no Santos, numa posição relativamente estável, tem o respaldo do presidente Marcelo Teixeira, tem o elenco na mão, aparentemente, E teve uma seria a oscilação na ingratidão Série dele B. sair do Santos, Chegou na até final do porque Campeonato o Paulista. time perdeu 5 Paulo, partidas e olha o aqui, treinador ó. manteve Paulo, ele lá. O Corinthians precisa do Carille mais que o presidente- Carille precisa do Ó, Corinthians. Olha lá. Essa é uma outra questão bem levantada pelo Bacérgio, mas o Tadei, ele coloca uma situação importante no fato do Carille conhecer o Corinthians,
saber o que é o Corinthians. O primeiro turno praticamente já foi, gente. A gente bateu aqui 6 jogos, não é? O primeiro turno está praticamente indo. Olha o Carille dentro do Corinthians. 183 jogos, 86 vitórias, 56 empates, 41 derrotas, com aproveitamento de 57,19. E títulos, foram 3 paulistas, e pegou um time na crise, saiu aquele gol do jogo, o Carille estava para ser demitido. Sai aquele gol na Arena Itaquera, um gol do jogo, o Corinthians ganha de 1-0 com o Palmeiras, franco favorito, e o Corinthians arranca para o título brasileiro. Então são 3 paulistas, 17, 18, 19 e 1 brasileiro. Olhando para o mercado, para mim é o Carille. O Paulo tem as ressalvas. O Tadei entende que é Carille. Chico, Carille pode ser uma solução para o Corinthians? Ele vai ser a solução para o Corinthians, por quê? É bom lembrar que o Carille ele era o treinador da defesa do Corinthians na época do Mano Menezes e depois do Tite. Perfeito, bem lembrado, Chico. A primeira coisa que ele fazia era arrumar a casinha. E é o que o Corinthians está precisando agora. A partir daí... A cara do Paulo. A partir Olha o Paulo, daí, como é que é, Paulo? a partir daí, o que vai prevalecer são esses jogadores mais criativos, né? O caso do Garro, o caso do Coronado. Esses jogadores é que vão prevalecer, como você disse, não é um time tão ruim assim. Né? Pelo menos para sair da zona de rebaixamento. Eu quero ainda, então, Miller e Bacégio sobre Carille se vem ou não. Tem a confusão que aconteceu em Belo Horizonte. Presidente do Corinthians, né? Tem um BO feito contra o presidente do Corinthians, que, segundo nesse boletim de ocorrência, lá na delegacia do Estádio do Mineirão, o presidente do Corinthians deu um murro num torcedor do Cruzeiro.